Os romanos não brincavam quando o assunto era a punição. Eles criaram alguns dos castigos mais cruéis e criativos da história da humanidade. Hoje você vai descobrir os 10 piores castigos que alguém poderia sofrer na Roma antiga. Prepare-se, porque isso vai ficar pesado. O fustuarium era a punição militar para covardia ou deserção. O soldado condenado era espancado até a morte por seus próprios companheiros de legião. Cada soldado da unidade tinha que participar, usando paus e pedras. Se você tentasse ir embora durante uma batalha, seus melhores amigos literalmente te espancariam até a morte. E não era rápido, podia levar horas. O corpo destroçado era deixado insepulto, a maior desonra para um romano. Condenação às feras. Criminosos eram jogados na arena para serem devorados vivos por animais selvagens. Leões, tigres, ursos, leopardos. Os romanos adoravam esse espetáculo. Às vezes, amarravam a pessoa a um poste. Outras vezes, soltavam a vítima para correr, dando uma falsa esperança. Cristãos foram frequentemente executados assim durante as perseguições. Milhares morreram dilacerados enquanto a multidão aplaudia e comia. Ser condenado às minas era praticamente uma sentença de morte lenta. Criminosos eram enviados para minas de enxofre, sal ou metais preciosos. Trabalhavam acorrentados, 16 horas por dia, em túneis escuros e sufocantes. A expectativa de vida era de meses. Eles respiravam gases tóxicos, sofriam desabamentos, morriam de exaustão. Muitos preferiam se jogar dos penhascos das minas a continuar vivendo. Os que sobreviviam ficavam cegos pela escuridão perpétua. A crucificação era reservada para escravos, rebeldes e os piores criminosos. A vítima era pregada ou amarrada a uma cruz de madeira e deixada para morrer lentamente. Mas não era o sangramento que matava, era a asfixia. Para respirar, a pessoa tinha que se apoiar nos pregos dos pés, causando dor insuportável. Eventualmente, a exaustão vencia e ela sufocava. O processo levava dias. Às vezes, soldados quebravam as pernas do condenado para acelerar a morte por asfixia. 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia após a revolta de Espartacus. 6.000 cruzes se estendendo por quilômetros. Este era o castigo específico para parricídio, matar seu próprio pai. O criminoso era costurado dentro de um saco de couro junto com uma cobra, um galo, um cachorro e um macaco. Então o saco era jogado no rio. A ideia era que animais impuros acompanhassem o criminoso impuro na morte. Dentro do saco escuro, os animais apavorados atacavam a pessoa enquanto todos se afogavam juntos. Era considerado tão horrível que mesmo os romanos, acostumados com violência, ficavam perturbados, mas continuaram usando por séculos. Criminosos podiam ser forçados a se tornarem gladiadores. Parece glorioso nos filmes, mas a realidade era brutal. Gladiadores eram escravos que lutavam até a morte para entreter as massas. Eles viviam em celas minúsculas, treinavam em correntes, comiam mingau. A taxa de mortalidade era altíssima. Alguns combates eram executivos puros, onde criminosos desarmados eram forçados a lutar contra gladiadores profissionais armados. Não havia chance de sobrevivência. Era morte garantida, apenas tornada espetáculo público. Se uma legião inteira cometesse covardia ou motim, os romanos aplicavam a decimação. Os soldados eram divididos em grupos de 10. Sorteavam. 1 em cada 10 era escolhido para morrer. E aqui está a parte mais cruel. Os outros 9 tinham que matar o 10º a pauladas. Seu melhor amigo, seu irmão, seu companheiro de armas. Você tinha que matá-lo com suas próprias mãos ou seria executado também. Depois, os sobreviventes eram forçados a acampar fora das muralhas, comendo apenas cevada como animais, completamente desonrados. Júlio César usou isso. Marco Crasso usou isso.
Funcionava porque o trauma psicológico era tão grande que nenhuma legião jamais queria arriscar passar por isso novamente. Entre as lutas de gladiadores da manhã e da tarde, aconteciam as execuções do meio-dia. Mas não eram execuções comuns. Os romanos as transformavam em teatro, recriavam mitos com mortes reais. Um criminoso era amarrado como Prometeu e tinha o fígado devorado por uma águia. Outro era queimado vivo representando Hércules. Outro era castrado e esquartejado como Orfeu. Mortes reais, sangue real, gritos reais. Tudo como entretenimento enquanto o público almoçava. Sêneca, o filósofo, descreveu ter saído enojado dessas execuções teatrais. Condenação da memória. Para os romanos, ser esquecido era pior que a morte. Seu nome era apagado de todos os registros, suas estátuas destruídas, suas inscrições cinzeladas. Era como se você nunca tivesse existido. Imperadores como Calígula, Nero e Cômodo sofreram isso após a morte. Suas faces foram marteladas em relevos, seus nomes raspados de monumentos. Para uma cultura obcecada com legado e glória eterna, isso era o terror absoluto. Você morria 2 vezes, no corpo e na história. O pior dos piores. Criminosos considerados traidores do Estado eram dissecados vivos em público. Médicos romanos, treinados em anatomia, abriam a pessoa ainda consciente, removendo órgãos enquanto explicavam suas funções para estudantes. Tudo enquanto a vítima assistia sua própria dissecação. A morte vinha lentamente, por choque ou perda de sangue. Era ciência, punição e espetáculo, combinados da forma mais macabra possível. Roma era um império construído sobre disciplina, lei e terror. Esses castigos não eram apenas sobre matar, eram sobre enviar uma mensagem, sobre controle através do medo absoluto. E funcionou por quase 1000 anos.